Uma rotina, um dia a dia produtivo exige duas coisas: disciplina e organização. E é exatamente disso que a gente vai falar aqui hoje. Você provavelmente chegou nesse vídeo querendo saber como é que eu monto minha rotina de um semestre em uma planilha, para que eu tenha uma rotina organizada de forma que eu consiga olhar para ela e com a minha disciplina seguir isso. E a partir disso conseguir os resultados que eu desejo em várias áreas da minha vida. Antes de mostrar de fato como é que é essa planilha, como é que eu faço o passo a passo, eu vou te falar duas coisas que são extremamente importantes. A primeira é, você tem que se incluir na sua agenda. Não existe rotina produtiva sem períodos de descanso, sem aquelas coisas que você gosta tanto de fazer, sem coisas que fazem sentido para você. E a segunda coisa é, não existe uma rotina produtiva sem disciplina. Não adianta criar uma rotina perfeita e deixá-la no papel. Você tem que, no dia a dia, cumprir com ela. E isso não é fácil. Isso não vem uma motivação todos os dias para você, mas é uma disciplina que é construída. Bom, e por isso, já te falo uma coisa desde já. Tenha muito claro os seus motivos, os seus porquês, porque isso vai fazer com que você consiga seguir de uma forma mais fácil a sua rotina, que vai ser puxada, como toda rotina é. Então, primeira etapa. Se você é estudante, a primeira coisa que você tem que ter em mãos são os seus horários de aula. Isso é obrigatório para você conseguir montar uma rotina funcional. Saber que horas você tem que estar em cada lugar, os seus compromissos fixos. Além dos seus horários de aula, coloque também outros compromissos que são fixos. Por exemplo, você faz terapia. Coloque o dia da sua terapia. Depois disso, eu sugiro fortemente que você escreva numa folha coisas que são importantes para você, que você gostaria de fazer e incluir na sua rotina. Por que escrever numa folha? Ah, eu sei na minha cabeça, não vou colocar na folha. Coloque na folha. Porque, por exemplo, academia. 5 vezes por semana é de musculação, no meu caso. Os outros 2 dias eu posso colocar uma outra atividade nesse mesmo horário, se me faltar tempo. Tem atividades, por exemplo, aula de piano, é uma vez por semana. Então, coloque na sua lista as atividades que você quer fazer. Depois disso, conheça bem os seus horários, os horários que funcionam para você. Por que eu estou falando isso? Eu sou uma pessoa que, se eu deixar para estudar à noite, eu não vou estudar, eu não vou treinar. Eu tenho que ter atividades que não exigem esforço físico ou mental da minha parte nesse horário. Então, o que eu gosto de fazer depois das 7h30 da noite, que é o horário que eu paro de estudar, que meu cérebro não absorve mais nada, é arrumar minha casa, que é uma atividade obrigatória que eu tenho que fazer todos os dias, e depois eu começo minha higiene do sono às 8h30 da noite. Eu durmo às 9h30 para que no outro dia eu consiga acordar cedo e fazer as coisas que são importantes para mim. Ah, mas você pode falar, por que você não coloca as atividades, ao invés de acordar 4h30 da manhã, dorme um pouco mais tarde? Para mim, não funciona. Se para você funciona, faça isso. Então não queira acordar às 5 da manhã só porque é bonito, porque a pessoa acha que está relacionado a ser mais produtivo. Não. Ser mais produtivo é ter uma rotina em que você consiga fazer todas as coisas que são importantes para você e também consiga desenvolver atividades que vão te agregar algo no longo prazo. Depois que você conheceu os seus horários, é hora de montar a sua rotina. Agora, apesar de saber que tem pessoas que têm um horário melhor à noite, não vai ser aquela pessoa que vai dormir 3 da manhã também, sendo que você tem aula no dia 7. Durma num horário normal, tipo até meia-noite no máximo, esteja dormindo, para que no outro dia você consiga render e fazer suas coisas. Meia-noite foi exagero, até antes, tá? Bom, pra mim essa é a parte mais difícil de explicar, porque essas rotinas fixas, matinais e noturnas, variam de pessoa para pessoa. Eu posso falar como eu faço, que é o que eu já fiz aqui. Falei o horário que eu gosto de ir pra academia, falei o horário que eu gosto de ler a Bíblia e que eu faço limpo a casa à noite. Mas aí, se você, por exemplo, mora com seus pais e não precisa limpar sua casa todos os dias, coloque outra coisa nesse horário. Pode ser uma atividade que é importante para você, pode ser ver uma série, pode ser tempo de transporte, que também não está na minha rotina, porque eu moro muito perto da faculdade. Uma coisa muito importante, não esqueça que você tem que tomar banho, jantar, escovar os dentes. Isso tem que estar no papel, tem que estar na sua rotina. Não dá para ignorar essas coisas, porque essas coisas levam um tempo. Então coloque um tempo bom ali, meia hora para tomar banho. Inclua esses horários, horários de transporte. É importante que você não esqueça de fazer isso. E depois de tudo isso, eu não poderia falar de rotina sem falar sobre método de estudo. O método de estudo que eu mais uso é o método Pomodoro. Eu tenho ciclos de estudo
E eu também faço revisões passadas. Aprendi isso com a Tamara. A Tamara é maravilhosa, ela fala muito sobre métodos de estudo. E começar a fazer revisões foi um grande marco para mim. Os pomodoros eu já conhecia há muito tempo, mas as revisões eu achava que eu não conseguia encaixar. E antigamente eu perdia muito tempo, como talvez você perca, estudando uma única aula que o professor deu em 1h40, às vezes eu ficava mais do que esse tempo para estudar aquela aula e fazer resumo. O que eu sugiro que você tente fazer? Pega um pomodoro de 1 hora. Pomodoro é um tempo de estudo fixo para um tempo fixo de descanso que você vai cronometrar. Porque dessa forma você consegue ter uma visão clara de quantas horas líquidas você teve no seu dia de estudo e como você vai organizar esses pomodoros. Porque se você começa uma matéria e não sabe que horas você vai acabar, você não tem como planejar outras coisas depois daquilo. Então, tenha esses pomodoros fixos. O que eu gosto de fazer é, tive as aulas essa semana, os pomodoros são feitos naquela mesma semana. E quando eu falo o pomodoro grande, eu chamo de pomodoro e o resto de revisões, não que as revisões não sejam pomodoros, mas o pomodoro que eu falo é o pomodoro grande, pomodoro de 1 hora, que eu vou sentar e elaborar flashcards sobre a aula que eu tive. Vou dar uma revisada na teoria, eu tenho 1 hora para fazer isso, para cada aula de 1h40. Não precisa de mais tempo que isso. E aí você vai se conhecendo. Se você precisa de mais tempo que isso, tá tudo certo. Mas conheça isso. Qual o melhor jeito de fazer isso? Testando. E as revisões de 30 minutos, eu gosto de fazer 2 depois dos pomodoros sobre cada uma dessas aulas. São para eu, primeiro, revisar todos os flashcards daquela matéria, e aí eu zero os flashcards e faço questões com o tempo restante. E a segunda revisão, eu já vou ter os flashcards que eu tive mais dificuldade. Então eu foco neles e, com o tempo que sobra, eu faço questões. De novo, eu não poderia falar sobre organização de rotina e explicar isso sem trazer o método de estudo e o que eu utilizo no meu dia a dia. Se você faz diferente, fique à vontade. A única coisa que eu acho que é obrigatória é você colocar um tempo definido para estudar cada aula. Porque aí no final da semana você vai ter uma sensação de paz. Você estudou tudo que teve naquela semana, foi às aulas, cumpriu a sua rotina, dá conta de tudo aquilo que era importante para você. É muito diferente chegar no final da semana e falar, putz, precisava ter estudado isso, e aí você não consegue nem descansar no final de semana e fica se culpando. Bom, dito isso, aí você terminou a sua rotina. Eu gosto de fazer essa rotina de segunda a sábado. Sábado à noite é sempre um tempo que eu fico com meu marido, que é o Kai, e domingo é um dia livre pra mim. De novo, a sua rotina vai ser diferente da minha, porque nós temos realidades diferentes, coisas diferentes. Por exemplo, se eu tivesse alguém para me ajudar em casa, minha rotina seria diferente e eu colocaria outras coisas nesse período que eu teria de 1 hora por dia. Seria incrível, mas não é a minha vida no momento. E tá tudo bem. Então, se organize, faça sua rotina.